Muito bom dia e boa sexta-feira. A esta hora temos sempre aqui o estúdio cheio. André Rodrigues, Olivia Bonamici e Begonha Inigas. Vamos lá a mais um Visto Fora. Bom dia a todos. Bom dia Begonha. Muito bom dia. Bom dia, Olivier. Bom dia. E começamos este Visto de Fora com um certo e uma canção que é também uma homenagem. Marco Paulo morreu esta quinta-feira aos 79 anos, é uma das vozes mais populares da música ligeira em Portugal. Pergunto-vos, Begonha, posso começar por ti? Sim. O que é que representa esta figura de Marco Paulo e a música popular portuguesa? O que é que ideia é que tu tens e já agora também que memória é que guardas deste artista? Penso que ele foi o ídolo, realmente, o ídolo de Sarasao tras Sarasao en Portugal, de miles de persoas que se identificaban co ele. Era un dos artistas máis queridos. Eu acho que xunto con o Toni Carreira, mas o Toni Carreira é moito xoven en comparación con ele, moito máis xoven. Mas é que há máis de 50 anos que ele estaba nas casas de todos os portugueses e en todas as festas populares. Eu o comparo con Manolo Escobar en España, que tamén era o artífice da música popular. Tú acabas de dizer música lixeira. É verdade que identifícase, e este xénero que se chamase en España tamén música lixeira, non? Parece que como máis lixeira que pior, non? Son músicas populares. Son músicas de todas as festas, que todos, en casamentos, eventos, temos todos dançado. E toda a gente sabia, no fundo, estas letras do Marco Paulo. Quando eu asisto a alguma festa com amigos portugueses, há uma série de canções, não é? que sempre depois, num momento dado... Que estão no ouvido. Olivier. E então todos dançamos. Há um correspondente francês a Marco Paulo? Assim de repente, não sei, a pergunta é complicada. O que é interessante é que, enfim, não existe tanto esta tradição da música popular, por assim dizer, né? Descobri isto aqui, mas sobretudo em Portugal. Em Itália existe um pouco mais, mas em Espanha também. Agora, mas em França nem tanto. E o que é interessante no caso do Marco Paulo, achei que ele faz parte um pouco, a Begonha disse de Toni Carreira, mas eu posso acrescentar, por exemplo, a Hermano José, no sentido de há artistas, não é, num país que mesmo que tu gostes do nome deles, fazem parte do património. Do património de um país. E com certeza há pessoas que não eram fãs de Marco Paulo, não é? Mas que quando souberam da notícia, há tristeza porque faziam parte deste património. E eu acho que há nomes assim que ultrapassam a questão apenas do gosto pessoal, se tu gostas ou não do museu da música. E depois que acontece uma coisa. Eu, por exemplo, adoro música e adoro todos os estilos musicais, reconheço. E se calhar ele não era tan afín con os meus gustos. Mas eu reconheço nos artistas como Marco Paulo, como Manolo Escobar, por exemplo, en España, a capacidade. Primeiro, ele tiña unhas condições vocais incríveis e era unha persoa que chegaba aos outros. Estes artistas que consiguen estar máis de 50 anos no topo e que merecen non só unha salva de palmas, unha homenaxe, non é? Há un mérito natural. Porque claro é un mérito 50 anos estar lá en cima e continuar con a popularidade sempre lá en cima. Iso pouquísimos conseguen. Iso o conseguiu ele, realmente. Fica então essa homenagem a Marco Paulo neste arranque do Visto Fora. Teresa, vamos então avançar para os temas europeus. Agora que já temos o ninguém na cabeça. É uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Olha, então, o início é mais daqui a bocadinho, era isto que eu queria. Euronet Plus. Poderá ser uma nova fase da guerra na Ucrânia. Já terão chegado a solo ucraniano as primeiras tropas enviadas pela Coreia do Norte para ajudar as forças russas nos territórios ocupados do leste do país. Olivier, que consequências é que podem resultar de uma eventual ação mais direta das forças norte-coreanas no conflito da Ucrânia?
É algo que está a acontecer bastante preocupante, mas isto é interessante porque acontece também no Médio Oriente, que é as guerras que estamos neste momento a assistir, estão a se internacionalizar. E é evidente que a entrada da Coreia do Norte diretamente no conflito, porque diretamente, não é apenas a questão do equipamento, desta vez estamos a falar de soldados no território ucraniano, de facto dá uma dimensão ainda mais internacional e com a resposta que é previsível agora da Coreia do Sul. E a grande questão é essa, até que ponto, e já vimos isto acontecer em outras partes do mundo, não é? Quando há outros países que estão envolvidos, não é? Que limite, e de facto eu considero isto uma escalada que é um sinal que é de facto extremamente negativo. Mas este reforço das forças russas com tropas norte-coreanas pode ser a preparação de Moscou para uma nova fase com uma eventual invasão terrestre de mais larga escala na Ucrânia? Sim, é isso que vamos ver, não é? E depois o que me preocupa também é que este apoio foi feito em troca de quê? Há sempre uma troca. Portanto, a Ucrânia do Norte se enviou dezenas de milhares de soldados, mas a troca é o quê? Nós não podemos descartar a tecnologia nuclear russa. Isto é também que é preocupante. Begonha, a Europa reage com bastante preocupação a esta decisão de Pyongyang, promete uma resposta coordenada. Nesta fase e perante esta escalada de que falava o Olivier, o que é que pode mais fazer o Ocidente, e nomeadamente a Europa, para apoiar o esforço de guerra ucraniano? Pergunta difícil, André? Vamos pôr de outra forma. Continuará a ter do lado dos decisores, também do lado das opiniões públicas, que também pesam muito em democracia, essa vontade de continuar a apoiar este esforço? E a determinação? Não, a Europa tende a estar do lado da Ucrânia mais do que nunca. Europa, NATO, mas é que realmente isto é preocupante e é importantíssima esta notícia. É muito importante porque agora está claríssimo que estamos num novo patamar, numa nova fase no conflito, na guerra na Ucrânia. Porque e que tudo isto acontece, temos de relacionar sempre tudo ao mesmo tempo, porque agora, globalmente, estamos todos relacionados e que a Coreia do Norte é un dos grandes aliados da Rusia, que ao mesmo tempo é un dos grandes aliados da China. E acábanse de reunir agora os países aliados da Rusia estes días, non é? E acaban de mostrar o Xi Jinping, o líder da China, o líder chinés, esteve con o Putin a lle mostrar, e aparecen as fotografías en todos lados, internacionalmente, o apoio. Então, si os soldados e as tropas da Coreia, se ese apoio aparece na Ucrânia, non é? Non só é o apoio militar, é o apoio tamén humano. E então, xa non estamos a falar de prisioneiros, non, estamos a falar de tropas que van directamente da Coreia do Norte. Portanto, como dicía Olivier, e moito ben dito, é que isto abre unha nova era e xa non temos ese límite establecido. Entón, que é o que vai facer Europa? Que é o que temos de facer? Iso é moito difícil, porque nós, entón, que vamos facer? Vamos enviar tropas tamén? Entón, a que escala estaremos? É a Rússia, uma vez mais, aqui a testar os limites para ver se os parceiros da Ucrânia alinham exatamente pela mesma estratégia. Porque eles perderan os russos, e nós sabemos que perderan moitos homens e que xa tenues protestos que nós non sabemos moito ben, mas sabemos que existen, entre descontentamento na Rusia de parte tamén das familias, dos militares que morreran, en fin, porque morreu moita xente e estaban a enviar a xente bastante nova. Mas fizeste referência aqui a esse encontro, e passava de novo aqui a Olivier, a esse encontro das economias emergentes da Rússia com as economias emergentes. É um encontro onde, Olivier, esteve também António Guterres em Kazan, insistindo na emergência da paz em Gaza, no Líbano, também na Ucrânia. Como é que podemos olhar para esta iniciativa de Guterres, para esta presença de Guterres na Cimeira BRICS, tendo em conta que, por exemplo, ele faltou à Cimeira de Paz na Suíça promovida pela Ucrânia? E isto valeu-lhe muitas críticas, a começar desde logo pela diplomacia ucraniana. Sim, estou um pouco dividido sobre esta iniciativa de António Guterres. Estou um pouco dividido. Eu diria que, claro que nós podemos dizer que ninguém pode falar com Vladimir Putin, mas sabemos que se ninguém fala com ele, apesar de tudo, a guerra não acaba. Neste momento é ele o presidente da Rússia. Que nós queremos ou não, é uma realidade. Bom, para mim, António Guterres está no seu papel
para falar com Putin. A grande questão é o sítio. E lá ele discorda completamente. Ou seja, escolher o sítio é quase ir à casa dele, não é? No momento da grande operação de comunicação que foi esta cima dos BRICS, que é uma espécie de mundo-estado da Rússia, que eles não estão isolados no mundo. E António Guterres vê Putin em Kazan, discorda completamente. É o momento, o timing, o sítio que eu discordo completamente. Mas se repararmos, o próprio esforço que Emmanuel Macron fez, por exemplo, antes da guerra começar, foi uma viagem realizada até Moscovo. E tanto todos estamos recordados aquela... Não havia ainda guerra. Não havia ainda, exatamente. Ainda não havia. Era uma situação diferente. Lembramos-nos todos daquela mesa comprida, como puxa o Macron no fundo, todo longe. Não é? Mas de resto, o Guterres também esteve reunido com Putin já depois da guerra ter começado. Sim, mas fazia-se há vários... Eu acho que 2 anos, mais ou menos, pelo que estive a ver, que non se conseguían reunir. O Guterres, pelos vistos, tentou, e só conseguiu isto, porque para o Putin era moito interesante, non é? E moito importante que ele estivese, porque precisamente non se percebe moito ben como o Guterres, que ele demostrou nesse sentido ser bastante coraxoso até con o tema tamén do conflito no Oriente Próximo, como vai lá, precisamente, como dicía Olivier, como vai a súa casa, non é? Como vai ao encontro deles nesta cimeira, que é unha cimeira cun simbolismo importante. Mas en diplomacia há moitas coisas que nós non nos percebemos inicialmente, que non entendemos por qué, e entón se callar era a única forma, a única maneira de Guterres tentar mediar un bocado nesta nova fase da guerra que está mesmo a comenzar, porque está a comenzar unha nova fase na guerra de Ucrania. Ou seja, pode ser um passo importante para a paz e não necessariamente um marcar passo. Esperemos, mas é verdade que é difícil, mesmo moito difícil, de perceber, e non é consensual, sin dúbida, esta deslocación do Guterres para participar e para poder falar con o Putin, non? São justas, Olivier, as críticas da comunidade internacional e nomeadamente da Ucrânia, sendo que, como dizia há pouco, Guterres não esteve na cimeira promovida por Kiev? Sim, eu acho que parece aqui uma dualidade de critérios. Há alguma justificação às críticas, mas eu repito também, estamos perante uma situação tão especial, tão grave também, que é o papel, na minha opinião, também do António Guterres, falar, na minha opinião, com o Putin, mas concordamos já com o Begoña, mas é o sítio, o timing, que para mim foi completamente errado. Outra coisa, temos aqui, Portugal neste momento tamén está na ribalta informativa, temos as conferencias de Estoril e temos a muller do presidente Zelensky precisamente a participar nas conferencias de Estoril e a dizer temos por un lado estas críticas a António Guterres, o secretario xeral das Nações Unidas, mas temos por outro lado a muller do Zelensky estes días, a muller do presidente ucraniano, estes días en Portugal, de viaxe a Portugal, e a dizer e a lanzar máis unha mensaxe a pedir axuda da comunidade internacional e máis condições para a Ucrania para poder combatir esta guerra e poder vencer a guerra. É dizer, eles non se cansan, mas eu estive a ver a cara dela estes días e non ten esa frescura que tiña antes. Nótase que están bastante abalados, mas xa tiña falado disto do seu marido na última reunión das Nações Unidas, non é? Cando le falou há unhas semanas, e estou a ver a ela como poden estar, non é? Que a situación é realmente cansativa e é desanimadora, não é? Para qualquer pessoa. Um processo naturalmente longo. Vamos avançando neste visto de fora e antes ainda de seguirmos para a atualidade internacional, vamos falar ainda da Cimeira Luso-Espanhola, que foi muito badalada, muito falada pelo acordo para a gestão dos rios partilhados entre Portugal e Espanha, mas que, Olivier, ficou marcada pelas diferenças entre Portugal e Espanha em 2 matérias, imigração e alta velocidade. Vamos por partes. Imigração. Do lado português, Montenegro reitera a intenção dos centros de instalação temporária de imigrantes em situação irregular. Minutos depois, Sánchez rebate este argumento, dizendo que há na Europa governos que deviam ter um discurso mais
mais positivo. Mas qual é a visão? Casamento Costa-Sánchez já não existe. É outra é também uma nova fase da relação entre Portugal e Espanha? Sim, mas nada grave. Nada grave. São opiniões um pouco divergentes, mas nada grave. Então qual é o ponto de equilíbrio aqui entre estas duas visões? O ponto de equilíbrio não, são opiniões. Sabemos que temos um governo que é um dos mais da esquerda da Europa, versus um governo que é da social-democracia, mas que é um governo de direita. Portanto, isto é perfeitamente normal que hajam estas divergências. Em relação ao comboio, porque a migração podemos falar depois, daqui a pouco, no que diz respeito ao que acontece às vezes lá neste momento em Portugal, mas em relação ao comboio, sou de lamentar, eu não entendo a posição portuguesa, não consigo entender-la. A questão de Lisboa-Madrid faz uma confusão. Temos um Mundial de Futebol em 2030, mas não é só por causa do Mundial de Futebol. Não consigo entender como é que esta linha Lisboa-Madrid não é uma prioridade a tantos níveis, a nível da economia, a nível dos países vizinhos. Enfim, para mim é uma loucura não haver esta prioridade da linha Lisboa-Madrid. Colegas, queridos ouvintes da Renascença, vou discordar com Olivier e vou discordar totalmente, como sabem. De onde que sou eu? De onde sou? Da Galícia. Da Galícia, pronto, sou da Rioja, mas teño unha grande parte de min que sou galega. Ao longo de 3 anos, pelas miñas funcións como directora de comunicación do Aeroresao Galicia Norte de Portugal, viaxei todas as semanas, prácticamente, de comboio entre Lisboa e Vigo. E quem ouve o Visto Fora se lembra da nossa rubrica preferida. Tiña de apañar 2 comboios, atrasos, fiquei parada en Viana do Castelo inúmeras veces no comboio Celta, depois parada na fronteira, autocarros que tiveran de por, as veces que non funcionou o comboio, vamos ver, é lóxico, loxiquísimo, e eu dou unha salva de palmas tamén ao Luís Montenegro porque demostrou coraxe, primeiro. Primeiro, por qué? Porque a primeira vez eu acompañei moitas cimeiras ibéricas e nunca vi tanta discordancia neste tema. Acompañei moitas como correspondente e depois, nestes últimos 3 anos, tamén acompañei desde outro lado da barreira. E é a primeira vez que discordan os dois gobernos nisto. E por que discordan? Porque para Portugal, xa na altura do Antonio Costa e na altura de Pedro Nuno, agora líder do Partido Socialista, xa, mas todo con a autorización do Antonio Costa anteriormente, determinouse que a prioridade de Portugal, e sobre todo isto é económico, a prioridade de Portugal era a liña, o eixo atlántico. Por qué? Porque non é só a pensar na España, tamén a pensar entre Lisboa e Porto. Os dois eses centrais. Portugal precisa dun comboio moderno e é normal primeiro apostar entre Lisboa-Porto, Lisboa-Coimbra-Porto rápido e depois unir con Vigo e de Vigo para Coruña, porque é prioritario as relacións económicas entre a Galiza e o norte de Portugal e o resto de Portugal. É prioritario. Si vemos a balanza comercial, sabemos que así é prioritario. O norte de Portugal, aínda que ás veces estamos en Lisboa e parece que non há máis do que Lisboa, o norte de Portugal é prioritario tamén para a economía portuguesa. Claro que é importantísimo o comboio Madrid-Lisboa, claro que é importantísimo o Mundial de 2030 e todos queremos que sexa o mellor Mundial do mundo de sempre, como dixo Pedro Sánchez. Claro que sí. Ninguén dubida de que son prioritarias as dúas liñas, mas até a nada non se consideraba prioritaria a liña entre Lisboa e Vigo, Lisboa, Porto, Vigo. E entón o Montenegro foi coraxoso porque dis, non, para nós, para o goberno portugués, o prioritario é isto. E entón continuou con o mesmo raciocinio que xa tiña o goberno anterior, que ten o seu ministro de Transportes, e a ver, o problema é que a ver que é o que acontece, porque o goberno español vai puxar para o Madrid-Lisboa. E é verdade que vai estar en 2030, é moito provável que posa estar. O problema, e non se falou moito na imprensa portuguesa disto, o problema disto é que o goberno español parece, todo aponta,
a que a saída sul de Vigo, o goberno español só ten que construir 20 e tal kilómetros até a fronteira entre Vigo e Valença do comboio de alta velocidade, da liña de alta velocidade. 20 e tal kilómetros só. E há unha saída sul de Vigo, que é o problema que custa moito diñeiro, e o goberno español parece, e viuse isto nesta cimeira, que non está moito disponível para avançar com isto já. Vamos ter de concluir, Begonha, este raciocínio. Veremos então se esta divergência é um assunto que diz bastante, nós sabemos bem. Veremos se esta divergência de prioridades e como é que ela vai determinar o futuro do projeto de alta velocidade que liga Portugal e Espanha. Teresa, está na hora de avançarmos para os temas nacionais. E eu relembro que esta é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. No plano nacional é o tema incontornável, os tumultos que marcaram esta semana na região de Lisboa. Olivier, tu conheces, tal como a Begonha, conheces a realidade portuguesa. Para quem olha de fora, o que é que isto significa? E até se podemos aqui comparar um pouco aquilo que acontece em França, onde a contestação, quando sobe bastante. Um pouco. A comparação era interessante porque acontece por a morte em França de um jovem também que estava em uma infração. Claramente, não é? Porque tentou fugir da polícia e depois então a polícia o matou. Acontece que a investigação por acaso acabou recentemente e a conclusão é ainda não julgamento do polícia, mas a conclusão é que o tiro do polícia em França não era necessário. Portanto, houve esta questão da proporcionalidade, que vai ser a grande questão debatida aqui em Portugal, com certeza, quando vai haver um julgamento, uma investigação. A grande questão aqui, que é o que me marca visto de fora, é um pouco o mesmo que me marcou em França, mas cada uma as suas opiniões, não é? É ver que há pessoas que querem colocar toda a gente no mesmo saco, de um lado e do outro. E torna-se um pouco insuportável. Ou seja, eu acho que cada caso é um caso. Não estou a perceber as pessoas que se queixam sempre dos polícias, porque os polícias são dos pilares da República. E sem polícia há desordem. E acho escandaloso que haja uma falta de respeito em relação ao trabalho da polícia de forma global. E da mesma forma acho escandaloso que não haja uma resposta securitária perante atitudes de selvagens. Porque aqui achas que a atuação da polícia foi demasiado parcimoniosa na reação a estes acontecimentos? Não, mas espera aí, vamos ver uma coisa aqui. Só queria acabar aqui e vou responder a tua pergunta, que é a incendiar carros, a incendiar autocarros e há um homem que está entre a vida e a morte, é uma atitude de selvagens. Estas pessoas têm que ser julgadas. Absolutamente. Isto é uma democracia. E, portanto, existem leis para punir estas pessoas. E nós não podemos englobar todas as pessoas, os pobres, no mesmo saco. Mas isto é insultar a pobreza. Ou seja, dizer que porque tu vives num bairro social e com sofrimento, porque não é fácil viver num bairro social, mas que tu tens uma atitude selvagem porque tu és pobre, então, neste caso, insultar a grande maioria dos pobres que não têm atitudes de selvagem. Uma vez dito isso, também do outro lado não entendo. Então, mas espera aí, mas quem é que diz que o polícia... mas é um partido político que quer louvar o polícia. Não, mas espera aí, não estou a entender, não? Mas cada caso é um caso. Ou seja, já louvar o polícia sem saber o que aconteceu. Não, mas é incrível. Imagine no caso do polícia francês agora. A investigação, repite, diz que o tiro não era necessário. Então, mas este polícia tem que ser louvado? Não. Tudo depende do que diz a investigação. Não é? 99% das vezes, 99,9% das vezes, os polícias têm que ser louvados pelo trabalho que fazem. Mas quando um polícia, e a investigação vai dizer o que aconteceu neste caso, comete um erro, ou faz um uso desproporcional da força, ou de uma arma, tem que ser louvado? Claro que não. E hoje em dia a política é vista como clube de futebol. Isto é que é terrível, na minha opinião. Mas há aqui também aparentes contradições, e passava para a Begonha, aparentes contradições entre versões. Uma coisa é a versão oficial da PSP, que foi confirmada de resto, de que os polícias teriam sido alvo de uma tentativa de agressão, alegadamente, e no depoimento que os agentes envolvidos deram, não terá havido essa tentativa de agressão. E é legítimo que as pessoas perguntem, afinal, o que é que aconteceu? Quem é que fala aqui a verdade? Isto também não será também uma forma, uma via para uma maior desconfiança também da atuação das forças de segurança? Não corremos esse risco aqui. Tudo mudou. E tudo mudou. Estamos nos tempos muito revoltados.
E Portugal, todos sabemos que é un país máis tranquilo ou máis calmo do que outros, mas en Portugal acontecen problemas moito similares aos problemas de outros países. O que aconteceu na França, o que acontece en España tantas veces, na Italia, na Alemanha, en fin, en tantos Mas países. não com este grau de violência e tão prolongada no tempo. Vamos ver, acontece. Só que aquí non estamos habituados. E aquí temos unha diferenza respecto a anos. Por qué? Porque agora temos as redes sociais. Agora todas as persoas, ou quase todas as persoas, ás veces as persoas con menos recursos aínda teñen mellores telemóveis, porque é así, mas todas as persoas teñen, ou prácticamente todas, un telemóvel de nova xeración no que poden gravar vídeos amateurs, no que poden gravar sons, no que poden enviar e colocar estes vídeos nas redes sociais, é dizer, as policias, de feito, unha das liñas de investigación hoxe en día son as redes sociais, como todos sabemos, por exemplo, o WhatsApp, en fin, que tamén é unha rede social, e entón, e moitas veces en material nos xulgamentos, o vídeo amateur, porque poden servir como probas. Por tanto, a diferenza é que antes tiñamos, por exemplo, o testimonio ou a versión oficial da policía, e xa está. Mas neste caso é que temos imaxes contradictorias. E entón, cando esas imaxes se difunden ou difúndense en redes sociais ou nas televisores, as persoas tamén revoltanse. E eu acho que isto é como unha bola que crece. Por qué? Porque existe moito descontentamento. É verdade que ni todas as persoas, a grande maioría das persoas que moran nos bairros sociais son persoas excelentes e persoas de ben, non é? Mas en todos lados, en todas as capas sociais, há persoas mellores, persoas piores. Mas neste caso, o descontentamento faz que a bola creza. Sim, e depois alimenta extremos. Aliás, nós vimos esta semana uma entrevista do líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, à RTP3, com uma frase, vamos dizer, no mínimo polémica: se a polícia atirasse a matar, o país estava em ordem. Iso é moito grave. Para min, desde o meu punto de vista, modestamente, eu acho que é grave, moito grave, porque non podemos precisamente aliñar nese posicionamento, porque cando aliñamos neses posicionamentos chegamos aos extremos e entón depois reavívase aínda máis a violencia. É o que aconteceu, non é? Olivia, queria ouvir também o teu ponto de vista acerca, em particular, desta declaração. É um líder parlamentar de um partido democraticamente eleito para a Assembleia da República que parece sugerir que as autoridades atirem a matar para manter a ordem. Além da questão da gravidade, o partido completamente ultra grave. A questão que me coloquei, mas isto é possível legalmente ou não? E é engraçado porque eu não tenho resposta porque não sou jurista, mas esta manhã vi juristas no público a dizer que é um pouco complexo e ele pode não ser, ou seja, pode não ser lícito o que ele diz. Ou seja, não é um crime, o que ele diz, o líder do Chega, segundo os juristas que eu li também no público, mas pode não ser lícito. Aliás, o André Ventura foi condenado em 2021. Pode conduzir a uma legitimação do excesso, exatamente. por exemplo. E a grande questão que eu coloquei aqui, eu disse na semana passada que eu tenho alergia a Elon Musk, não é? E cada vez mais, por acaso. Porque eu combato a noção que ele tem da liberdade de expressão, que é a liberdade de expressão, neste momento, uma espécie de refúgio para elementos da extrema-direita, super interessante e interessante de analisar. Ou seja, basicamente, eles dizem o que lhe apetece e depois eles vão dizer, mas espera aí, liberdade de expressão. Só que há um problema, é que muitas vezes quando estas pessoas chegam ao poder depois, é engraçado, eles depois censuram. É muito interessante, é que na oposição, eles lutam para a liberdade de expressão, e dizem, não, censura não pode ser, mas quando chegam muitas vezes no governo, muitas vezes, e já vimos isto em vários países, não é? Começa a haver instrumento de censura. E a minha pergunta é, o que disse o líder parlamentar do Chega, uma pergunta que eu faço, é ou não legal, da mesma forma que eu pergunto em França, o movimento da extrema-esquerda, após os atentados do movimento terrorista do Hamas, deu o seu apoio, esta manhã revi isto de forma escandalosa, diz que reitera o seu apoio aos palestinianos. Até lá, isto é os podem. E aos meios, 2 dias depois do massacre, e aos meios que eles escolheram para resistir. 2 dias depois do massacre.
E então a minha pergunta é, então este movimento que, de certa forma, eu apoio, é não condenar um massacre, tem todo o direito. Pode dizer, nós, neste momento, temos uma sociedade, tudo direito. E eu discordo completamente desta visão da sociedade. Vamos fechar esta página nacional, toda ela dominada por estes acontecimentos dos últimos dias, e abrimos outra página nacional. É a dos conhecimentos dos nossos amigos sobre termos populares, termos que usamos habitualmente. E não só, vamos lá ao índice de totalidade. Índice de Tugalidade. Olivia Bonamici, Begonha Inigues. Primeiro uma pergunta, que é uma curiosidade minha. Se vocês tivessem um nome artístico, que nome teriam? Já pensaram nisso? Eu tive nome artístico. Tiveste? Qual é que era? Na altura, quando eu comecei na Rádio Autonómica Galega, no ano 1994. Era só Bego? No, era Begoña Pichel. O Pichel, que é o apelido da miña mãe, que como é galego, o meu apelido primeiro é da Rioja, Íñiguez, e consideraban que era máis galego. Mas iso foi un tempo, porque depois nunca máis quis que mudaran o meu apelido principal. E entón nunca voltei ser Begoña Pichel. E tu, Olivier? Não, a mim chamaram-me, assim no trabalho, no Eurosport, chegaram-me trabalho Oliveira das Paletes. Oliveira das Paletes? Porquê? Sim, não sei lá, tipo Oliveira, porque Oliveira, eu muitas vezes já li que é Oliveira, e como não gosto da tradução do meu nome, não gosto, não tem nada contra o nome Oliveira, não tem nada. Eu agora achei que tinhas, não é? Mas não tem nada, mas não gosto de traduzir o meu nome. Às vezes, para me chatear, eu digo isto, não suporto que tenha o meu nome. É claro, mal te disse chamar-me Oliveira até tempo todo. Oliveira. Oliveira. A nossa pergunta de hoje é: qual o nome verdadeiro do Marco Paulo? Isto não sei. Será que está relacionado com Marco Paulo? Será que não tem nada a ver com Marco Paulo? Marco Paulo. Pois eu acho que é este. Eu vou, não sei, mas por que não vai ser Marco Paulo? Não sei, não. Não é Marco Paulo. O nome dele verdadeiro não é Marco Paulo. Não é Marco Paulo. É Marco Magalhães. Não Marco Pinto. Marco Pinto. Não tem nada a ver com Marco Paulo. O nome verdadeiro do Marco Paulo é João Simão da Silva. Ficam a saber. Não tem nada a ver. Não é nada parecido. Ele disse há uns anos: o meu nome é João Simão. No início da minha carreira perguntaram-me que nome é que eu queria para ser artista. E eu nem sabia que tinha de mudar de nome quando o nome próprio não era apetecível para as capas dos discos. Então eu disse às pessoas que gostavam muito de Marco e fiquei Marco Paulo. Só a mãe dele é que lhe chamava João. Ficam a saber. Foi o índice de Tugalidade e voltamos aqui ao Marco Paulo. Vamos agora avançar. Índice de Tugalidade. E agora vamos saber como foi a vossa semana, positivos e negativos da semana. Começamos com o negativo e começamos contigo, Begonha. O negativo é mesmo muito negativo e falo tamén como muller. Vamos ver, temos unha noticia que revoltou a sociedade española, a política española, e que os nosos ouvintes poden agora abrir cualquier capa de xornal español, ver cualquier televisao e ouvir cualquier radio e a noticia principal. É saber e se manifestar públicamente que o Íñigo Errejón, que Íñigo Errejón, o pronuncia española, que era o portavoz de Sumar e un dos cofundadores de Podemos, xunto con Pablo Iglesias, teve de se dimitir ontem, sorpresivamente, que ninguén esperaba, por denuncias de abuso sexual. Esas denuncias teñen levado aos tribunais non, a unha desas denunciantes a pôr unha denuncia precisamente hoxe no xulgado, mas esas denuncias surxiran anónimamente porque non se atrevían a través dunha conta de Instagram dunha xornalista do Diario Público. E que o Público en español, en España temos un diario que se chama Público. Isto é moito grave, porque depois desta denuncia anónima, depois a denunciante dis o seu nome e é unha coñecida actriz española, e alén de isto, apareceran nas últimas horas, depois desta denuncia, máis de 10 denuncias nas redes sociais contra Íñigo Errejón. Entón, o problema é que o partido Sumar é un
partido que defende feminista, e o Íñigo Errejón tiña unha imaxe mesmo Que ironía, moito non é? ligada ao feminismo, unha imaxe moito xoven, e entón temos e estamos a porta e estamos mesmo ante un novo Me Too Em em Espanha. Espanha. Muito bem. Obrigada, Mesmo. Begonha. E o teu negativo, Olivier? O negativo não é bem o negativo, é algo que me faz mais sorrir, que é 3 palavras do calão português. O primeiro, portanto, Eu adoro quando e tu depois trazes vou palavras. explicar depois, exatamente 3 palavras do calão português. O primeiro é os commons, não é? Ou seja, os estrangeiros, não é? Os camões? Exatamente, as cotas, porque eu sou um cota, hoje em dia sou um cota. Ah, cota de com cota capa, e não ou cota de seja, cota. Não, cota, ou seja, uma pessoa de mais de 40 cotas? anos. Tu não és um cota, e Olivier. também sou um avec. Porque os avec são os franceses. achas que és um avec Resultado, cota? acordei esta manhã pensando que eu sou um common cota avec. Não, mas tu não és. Primeiro, Não tu sou não um és cota. cota. Porquê? Não sou um Tu cota. não és cota, não. Eu acho que cota é mental, não é? A cota é assim uma pessoa que já está assim mais ultrapassada, tu não és cota. E tu és simpática. Não, mas eu penso que também tem muito a ver com a maneira de ser, não é? É verdade. Não, eu acho que não. Com a atitude Cota é na assim, vida, cota é não assim é? uma pessoa mais cansada da vida. Ontem estava a falar com um rapaz de 25, 30 anos e disse, tu és um cota. E digo e eu fiquei, o quê? Tu não podes me chamar assim. Então, eu respondi, então podes chamar de Avex, pode ser. Olha, Mas às vezes há Há uma altura da pessoas... vida em que a idade não perdoa. Não, Mas mas ainda não, eu já. penso que tem muito a ver com a atitude também na vida, não é? Eu vejo, por exemplo, a minha mãe, e a minha mãe parece que é incrível, porque às vezes nas viagens, por exemplo, estamos numa fila para pegar num avião ou o que seja, e há pessoas, ela nem se apercebe que já tem uma idade que até tem prioridade, e as pessoas às vezes as próprias companhias aéreas nem se apercebem que é uma pessoa idosa, porque ela não se sente idosa, então o seu aspecto é assim que é eu vou fantástico. ser. É assim que eu vou ser, ficam a saber. Ou seja, daqui a uns anos. Claro, é que é assim. Então, vamos avançar o teu positivo, Begonha. Pois o positivo ten a ver con a noticia anterior, porque dentro de toda esta noticia tan negativa do que aconteceu, o que soubemos do Íñigo Errejón, é ver que as coisas en España están a mudar. Por qué? Entón, ver que a sociedade española é capaz e que grazas tamén a unha colega nosa, unha xornalista coraxosa, que recebeu ao longo dos anos, ela teve aquele aberto, digamos, a súa liña aberta para posibles denuncias, é ver que as coisas están a mudar, porque até agora ninguén denunciaba a un político, eu non E me toda a lembro gente en sabía. España, non me lembro en España de ninguén denunciar a un político públicamente e con un nome coñecido, como é o caso de Elisa Muliá, que esta actriz que Uma atriz denunciou, conhecida. non é? En series de televisão, é dizer, algo está a mudar Muito e bem. muito mais tem de mudar. Obrigada, Begonha. E o teu positivo, Olivier? O positivo é uma experiência que aconselho a todas as pessoas em casa, porque não existe apenas em Lisboa, mas eu, a primeira vez que o fiz finalmente o meu primeiro escape game. Ou seja, Olha, eu nunca saí de fiz uma nenhum. sala durante uma hora. Nós éramos 7 e foi incrível, porque algemaram-nos os pés. Na primeira sala, éramos 7. Ah, mas eram várias salas. Sim, era uma sala, da primeira sala, não é? Pronto, nós começámos todos com os pés com algemas. Ok. E foi brutal, porque nós tivemos que sair daí. Resultado, nós conseguimos, mas tenho que admitir que eu não consegui resolver um enigma. Não enigma? consegui nenhuma. Não, nenhuma. Mas Chegaste a casa a pensar Não, que não, afinal sabe do não quê? tens faculdades nenhumas. Não. Isso acontece. Não. Como Mas é que sabe eu do cheguei quê? até aqui? Sabe do quê? Não, é porque eu estava a mandar um pouco. Tem a ver com a minha personalidade um pouco. Ou seja, eu estava ok, a mandar tu eres na o líder equipa. do grupo. Exatamente. Mas em termos de coisa, não consegui nada. Zero. Uma nulidade absoluta. E o meu filho eu tinha os pés com algemas, não é? Bem, ralhei com o meu filho. Oh, filho, agora o que é que vais fazer, estás a pá? ver o pai? E ele respondeu, pá, isto é um jogo. Foi Muito brutal. Escape Game, por acaso foi em Algés, não pode dizer o nome da empresa, mas Escape Game em Algés, há muitos no Porto também. Olha, no Estado do Dragão, há um que se chama Dark Tuba, que é para sair, tu estás na escuridão, no Museu do Folclore do Porto, tens uma hora para sair, são experiências muito giras, em família ou com amigos. Muito bem, assim nos despedimos de duas pessoas que não podemos dizer que são cotas, se forem, são os mais cool do país. E também nos despedimos Obrigada. de ti, André Rodrigues. Bom fim de Um semana a abraço, todos. bom fim de semana a todos. André.